Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, estejam com saúde. Então, gente, hoje nós vamos fazer o podcast da disciplina de imunologia e vamos falar um pouco sobre em si, do aspecto geral da imunologia e falar também dos antígenos. E vamos falar um pouco dessa relação antígeno e anticorpo e como ele é visto na educação, tanto básica ao ensino superior e suas metodologias de ensino que os professores aplicam. Então, roda a vinheta. Então, gente, hoje nossos participantes são Lucas, Maria Cristina, Zilene e Cássio e eu, Dalit. Nós vamos começar primeiramente falando um pouco da imunologia. Vamos introduzir a De, imunologia. de vírus ou outras infecções, ou seja, ela tem essas barreiras, ela apresenta barreira contra essas infecções, ela apresenta defesas. Então, sua procedência como uma atribuição à imunologia, praticamente ela estuda as defesas que um organismo pode apresentar. Alguém mais pode complementar com o nosso amigo Cássio? Eu vou também aí dar uma contribuição. Meu nome é Lucas. A imunologia também, de certa forma, tecnicamente, é uma ciência que estuda ou explica também a imunidade, ou seja, as respostas que o nosso organismo dá a um certo patógeno ou substância, ou seja, um corpo estranho. Usar a palavra imunologia, você lembra automaticamente de imunidade. O que é essa imunidade? Quando a gente ouve a palavra imunidade, a gente lembra de coisas do nosso dia a dia, tipo, eu vou tomar uma vitamina C para a minha imunidade aumentar. Eu vou fazer isso para a minha imunidade aumentar. Mas o que seria essa imunidade? Assim, essa questão, você se perguntaria qual seria a definição. Então, a imunidade ela vai ser o quê? Ela vai ser o estudo das defesas do organismo contra infecções. E essas infecções, elas são causadas por agentes patológicos, ou seja, agentes que causam essas doenças. E eles podem ser divididos em quatro grandes classes, que são os vírus, as bactérias, os fungos patogênicos e os parasitas, que estão presentes hoje no dia a dia. E um exemplo de que a gente está buscando por nosso dia a dia, que a gente vê sobre a imunidade, hoje em dia, que a gente vive nesse contexto, são as vacinas. As vacinas elas estão ligadas diretamente com a imunidade. Então, a gente vai falar um pouco mais durante as discussões a respeito de doenças que estão relacionadas aos antígenos e o seu desenvolvimento em si. Então, primeiramente, a gente vai ouvir agora um pouco sobre o histórico da imunologia. Como uma ciência atribuída a Eduardo Jaynes, lá no século XVIII. Então, gente, como vocês podemos ver, o histórico da imunologia, né, que ela já vem de um tempo bem antigo, do século XVII, que vem daquele termo, que vem do inglês immunity, que é a origem dado do latim, que significa incento livre. Então, ele está se referindo aos mecanismos utilizados pelo organismo contra agentes do ambiente estranho ao corpo, ou seja, é como a gente pode ver nesse aspecto histórico. De certa forma, depois das contribuições do Cássio, do histórico apresentados pela nossa amiga Dalit, nós entramos agora no tópico dos aspectos gerais, que vai se basear principalmente aí nos antígenos. Alguém pode dar uma contribuição nesse tópico? Os antígenos, eles são substâncias que podem ser reconhecidas pelas células T e as células B, ou ambas, através de receptores representados por anticorpos, ou TC, receptor de célula T, que é um particular. O antígeno também ele pode ser completo. Quando ele é completo, ele é capaz de ativar uma resposta imune imediata, né? Quando o antígeno é incompleto, ele não é capaz de ativar essa resposta imune. E existem os fatores do imunogênio. Ele pode ser reconhecido como não próprio, ou outros fatores, como peso molecular, complexidade química e degradabilidade.
E o nosso sistema imunológico tem 3 linhas de defesa. Nesse caso, seriam as 3: fatores mecânicos e fatores químicos e, por último, os fatores biológicos. Legal. Então, o antígeno, ele Pois não, Cássio. O antígeno, ele é basicamente toda substância que estimula a produção de anticorpos. Então, ele estimula essa produção de anticorpos para as defesas dos organismos. No caso dos anticorpos, eles, ao ser produzidos, eles são glicoproteínas, são chamadas de hemoglobina. Ele possui como principal função a garantir a defesa do organismo. Então, no caso, os antígenos, eles estimulam a produção dos anticorpos e os anticorpos garantem a defesa desses organismos. Os organismos ficam resistentes ou até mais resistentes, né, contra os invasores, no caso são vírus, bactérias, entre outras infecções. É importante essa discussão realmente no que diz respeito aos antígenos, porque também devemos lembrar que a definição por antígeno, já foi falado aqui, que é uma molécula, assim como esse termo antígeno também é aplicado a uma suspensão ou extratos celulares, que apresentam um complexo de antígenos, ou seja, são várias moléculas diferentes. Portanto, se baseia em tais aspectos comentados aqui, devemos entender que existe classificações de 2 grupos de antígenos, que foi enfatizado aqui, os imunógenos, que são antígenos que podem desencadear uma resposta do sistema imune. Nesse ponto é importante destacar que todo imunógeno é um antígeno, porém nem todo antígeno é um imunógeno. E nós temos aptenos, que são moléculas que reagem com os anticorpos, contudo, não são capazes sozinhos de desencadear uma resposta imune. Para provocar essas reações, os aptenos devem se acoplar a uma ou às moléculas carregadoras. E a Zilene quer dar uma contribuição a mais. Continuando, como eu tinha dito anteriormente, os exemplos dos fatores de defesa, nos fatores mecânicos, temos o epitélio, que serve como uma barreira física que dificulta a penetração da maioria dos micro-organismos infecciosos. Nos fatores químicos, temos os ácidos gástricos, que são exemplos de primeira linha de defesa através de fatores químicos. Eles estão presentes no suor e, deste modo, inibem o crescimento de bactérias. E no que diz respeito aos fatores biológicos, existem bactérias que convivem em harmonia com o nosso organismo. Essa flora normal da pele e no trato gastrointestinal ajuda a prevenir a colonização de bactérias que causam doenças através da secreção de substâncias tóxicas ou pela competição por bactérias patogênicas, por nutrientes ou pela ligação à superfície da célula. Nós tocamos aqui em antígenos e imunógenos e até anticorpos. Mas qual é a relação entre antígenos e anticorpos? Alguém pode dar uma contribuição? O antígeno seria a parte do inimigo e os anticorpos seria a parte de defesa do nosso corpo. O antígeno seria bactérias, fungos e etc. E já os anticorpos seria a parte da nossa defesa, do nosso organismo. E só recapitulando, relembrando que os antígenos, ele estimula a produção de anticorpos, ou seja, ele estimula essa produção de defesas do organismo. E nessa rica discussão, galerinha, nós devemos ter ciência também que é de suma importância tudo que foi colocado e discutido aqui, nós sabermos que é importante nós trabalharmos isso na educação, principalmente básica e, consequentemente, superior. Mas se tratando aqui da básica, como foi a educação básica de vocês no que diz respeito a este conteúdo, no que diz respeito à consciência de saber a importância de tais anticorpos, né, no combate aí e principalmente na defesa do nosso organismo? Quando eu estudei o ensino médio, ele não tinha muita importância, era só teoria mesmo. Depois, agora que eu vejo, também continua na mesma coisa, teoria. Não tem assim, uma importância reflexiva, uma importância de trazer isso para a nossa vida cotidiana e mostrar o quanto isso, esse
conhecimento científico, ele é importante para a nossa vida, para a nossa saúde. Eu não vejo essa reflexão quando eu estudei e nem agora no presente. Então, segundo acompanhando o gancho da Cristina, a fala da Cristina, a gente percebe que a imunologia ela entra na escola, tanto no ensino fundamental, de maneira tímida, ou seja, é uma forma disfarçada, entre aspas. Então, que lá, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, a gente vê sobre a questão da higienização, que é uma forma até é dessa forma que a imunologia entra nos conteúdos fundamental e médio. Então, tem alguns conteúdos que informam a importância da vacina, principalmente na fundamental, a importância da vacina, para que ela serve. Então, ela entra discretamente nos conteúdos. E até hoje, da época que eu cursei ensino fundamental e médio, até hoje não mudou nada, não tem nada diferente. Creio que possa ser que venha a mudar, mas continua a mesma coisa. Entra de forma tímida, não só mesmo a questão da prevenção. No meu caso, na minha época, nos anos 90, quando eu fiz o meu curso técnico de patologia clínica, eu vi um pouco, não tão bem aprofundadamente, né? Porque nós fazíamos muita prática, mas era uma coisa assim muito resumida, porque também a questão de material era pouco na escola, pouco de recurso. Mas é como eu concordo com o Cássio e a Cristina, é uma coisa muito resumida, que deixa a desejar, né? E nós, como futuros professores na área da docência, a gente pode mudar esse quadro hoje, dando mais importância à disciplina de imunologia e procurando trabalhar com os alunos futuramente nessa parte básica, o que diz respeito à imunologia, fazendo planos de aula práticos, maquetes, de maneira mais simples para que os alunos possam entender os determinados assuntos dentro da disciplina de imunologia, que é de suma importância para a nossa vida cotidiana. Foi tocado aqui em pontos importantes. Eu também, pegando o gancho aqui das Lene, do Cássio e da Maria Cristina, no ensino básico foi bem superficial também, essa questão da temática imunologia. Ela, basicamente, ela está versada e principalmente ela está camuflada, entre aspas, na higienização básica, ou seja, dos dentes, da lavagem das mãos de forma correta e etc. E nós sabemos, como foi tocado aqui, que ela não se permeia ou se baliza, ou seu papel de importância não significa apenas nisso, né? Nessa questão de barreiras físicas, mas como foi colocado aqui, barreiras químicas e biológicas também. As barreiras biológicas através de órgãos e através de células. E aí se encontra a primeira barreira mais primitiva, que nós temos a fagocitose, com os fagócitos, e depois de um certo momento, vamos colocar aqui uma bactéria, depois que ela é reconhecida, tem o seu código genético codificado, esse fagócito manda essas mensagens para os linfócitos, T, B, e futuramente, se algum linfócito tiver infectado, vem o serial killer, os linfócitos NK. Mas outro fato importante que a gente deve destacar nessa imunologia e a educação é porque a imunologia ela não é vista de um modo assim que direto, onde as pessoas veem essa disciplina de uma forma assim um pouco mais escondida. Eu lembro que durante o meu ensino fundamental eu ouvi alguma coisa relacionada a Louis Pasteur sobre isso, mas nada assim que fizesse contato direto assim da imunologia, frisando o que seria isso dentro da biologia, das ciências, que é um enfoque que eu acho que seria importante do aluno saber especificamente essas áreas, porque às vezes o aluno pode despertar um interesse e a gente só vê o quê? Mas nessas áreas que a gente se especializa, tipo na área da saúde ou então até mesmo no curso de biologia, e não é tanto assim, porque às vezes as cargas horárias são mínimas, principalmente na área da licenciatura. As áreas são mínimas e a gente acaba perdendo muito conteúdo. Então, isso é a importância de termos a imunologia, as metodologias de ensino, as formas que a gente deve ver, trazer esse ensino para o nosso dia a dia. E quais seriam as metodologias no ensino básico que vocês, de certa forma, pudessem ser importantes para aprofundar, aprimorar e a conscientizar, mas não só os alunos, mas os pais e até mesmo os outros professores de outras disciplinas? Eu
eu faria um planejamento em relação para que, como eu disse anteriormente, para facilitar o aprendizado do aluno, no que diz respeito muitas práticas, porque a teoria está ligada à prática, mas eu vejo que eu tiro por mim mesmo, experiência própria, que eu aprendi muito mais nas aulas práticas do que na teoria. E dentro desse contexto, seria a produção de cartilhas, de vídeos, de maquetes, tudo isso aí eu estaria incluindo dentro do meu planejamento de aula. Eu também faria como a Zilene, eu iria fazer minha prática, meu planejamento, ligando a prática com a teoria e a reflexão com os alunos. E agora vai ser muito mais fácil, porque por causa desse momento difícil que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, eu acredito que agora eles vão ter mais atenção, eles vão querer mais entender o que está acontecendo. Então, a palavra correta seria, no caso, para se trabalhar com os alunos, a conscientização. Porque, às vezes, você acha simples lavar a mão, mas, porém, tem a forma correta, como lavar e pegar bem os dedos, entre os dedos. Então, às vezes, a gente acha que é uma banalização, mas algo simples que pode até mesmo salvar vidas. Então, e isso é muito importante, a conscientização das pessoas, dos alunos, e isso pode ir além dos muros da escola, pode ir para fora do muro da escola, porque o aluno, ao aprender, pode muito bem ensinar ou falar, explicar para o próprio pai, que não tem essa conscientização, que não teve, assim como nós não tivemos, eu, por exemplo, não tive quando estudava no meu ensino fundamental, ensino médio. Então, isso pode ir além dos muros, a conscientização, essa é a palavra certa nesse exato momento, em relação à imunologia. Depois que foram colocados e debatidos e discutidos as metodologias de ensino para melhorar essa temática no ensino básico e a posteriori, consequentemente no ensino superior, nós chegamos à conclusão do nosso podcast. Eu me chamo Lucas Lopes de Souza. Nós tivemos uma roda de conversa, de debate com o nosso amigo Cássio, Maria Cristina, Zilene, nossa amiga Darlit também. Então, gente, para concluir, a gente fez debater um pouco sobre isso. Espero que todos tenham gostado do nosso podcast e agradecemos pela atenção de todas. Tchau, gente. Bye, bye.